Trago nesta tarde um assunto de preocupação recorrente de todos nós senadores. Voltei do meu estado esta semana com uma grande preocupação. Os dados estatísticos da Delegacia de Acidente do Trânsito, DAT, órgão do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, revelam que somente este ano, entre janeiro e março, foram registrados 1.632 casos de violência no trânsito em nosso estado. O número de boletins de ocorrência registrados até então já representa 47% do total de casos acontecidos em todo o ano passado, quando a DAT registrou 3.434 acidentes de trânsito em todo o estado de Roraima. Este ano, senhor presidente, já foram registrados 767 casos a mais do que o notificado no mesmo período em 2012. As estatísticas revelam ainda que o número de mortes também aumentou no primeiro trimestre deste ano em meu estado, que tem menos de 500 mil habitantes. Foram 28 pessoas que chegaram a óbito por acidente de trânsito. No ano passado, nos primeiros 3 meses do ano, as vítimas foram 25. Com um trânsito tão perigoso, senhor presidente, a Delegacia de Acidente de Trânsito apontou 90% dos 318 inquéritos que estão em tramitação são todos de morte no trânsito. Este cenário de Roraima é reforçado por um estudo realizado pela Confederação Nacional dos Municípios sobre a situação da mortalidade no trânsito do Brasil. Com base em dados do Ministério da Saúde, o mapeamento da Confederação Nacional dos Municípios apresenta nossa capital Boa Vista em primeiro lugar, com uma taxa de 34,4 entre as capitais de menor porte populacional, que apresentam os maiores números de mortes por acidente no trânsito. O título nada agradável que nossa capital ostenta, no estudo da Confederação Nacional dos Municípios, é reafirmado pelos dados da própria seção de estatística do DETRAN, que mostram que em 2012, a Avenida Ataíde Teive, a mais extensa de Boa Vista, liderou a estatística de acidentes de trânsito, foram 300 casos registrados. Em 2011, os registros de morte nesta avenida haviam sido 348. É um número crescente e preocupante. O fenômeno da violência no trânsito, que coloca nossa capital Boa Vista na liderança, não é, evidentemente, uma exclusividade do nosso país, do nosso estado de Roraima. Dados do Ministério da Saúde mostram que entre 2002 e 2010 houve um crescimento de quase 25% nos acidentes fatais no país. Conforme dados, o Brasil é responsável por 4% das mortes de trânsito ocorridas em todo o mundo. O estudo do Ministério da Saúde revela que os motociclistas são os mais atingidos. Em 9 anos, o número de acidentes envolvendo motos passou de 3.744 em 2002 para 10.134 no ano passado. Além disso, 25% do total de acidentes fatais registrados no país envolve os motociclistas. Os dados do Ministério da Saúde revelam também que a situação seria ainda mais grave no norte do país, região que exibiu o maior percentual de aumento na quantidade de óbitos. Foram 53% do total levantado pelo Ministério. E aqui novamente aparece Roraima em situação ainda mais grave, considerando o fato de que a motocicleta é um veículo muito usado no estado. As estatísticas mostram que em 2010, das 147 mortes ocorridas no trânsito em Roraima, 57 foram de pessoas que estavam em automóveis de 2 rodas. O Brasil aparece também em levantamento feito pelo Centro de Experiência da Segurança Viária, com um número assustador de acidentes no trânsito. De acordo com o estudo, o maior pico de mortalidade no trânsito ocorreu em 2007, com a dramática marca de 37.407 vítimas fatais, perfazendo uma taxa de 19,9 mortes por 100 mil habitantes. Este levantamento mostrou que, com a vigência da lei seca, alguns estados apresentaram redução de 30% no número de mortes no trânsito.
A revelação deste fato nos induz a constatar que foi acertada a posição de enrijecer as leis, especialmente a lei seca, para que os infratores deixem de contar com a certeza da impunidade. Mas, nobres colegas, a problemática da violência no trânsito não é todo um fato brasileiro, não é um fato isolado do nosso país. Em todo o mundo, o drama é um sério e preocupante caso de saúde pública e de educação. O quadro é tão preocupante, senhor presidente, que as Nações Unidas proclamaram os anos de 2011 até 2020 como a década da ação pela segurança no trânsito. Estimativas da Organização Mundial de Saúde, publicadas no Informe Mundial sobre Situação de Segurança Viária, realizada em 2009, indicava que, caso medidas enérgicas não sejam tomadas, agora 2,4 milhões de pessoas irão morrer no trânsito até o ano de 2030. O estudo da OMC revela que hoje já morrem no trânsito anualmente em todo o mundo 1.300.000 pessoas. Mais de 90% dos acidentes com vítimas fatais ocorrem em países de baixa e média renda, que concentram menos da metade da frota mundial de veículos motorizados. E as pessoas mais vulneráveis diante desse tipo de violência são os pedestres, os ciclistas e os motociclistas. Por conta da alta taxa de mortalidade causada pelo trânsito, outros nove países, além do Brasil, foram selecionados para a implantação de projeto de segurança no trânsito em função. São Camboja, China, Egito, Índia, México, Quênia, Rússia, Turquia e Vietnã. Juntos, esses países respondem pela metade das mortes no trânsito que ocorrem em todo o mundo. Preocupado em fazer a sua obrigação, o governo brasileiro vem tomando medidas administrativas preventivas à violência no trânsito e investindo em políticas de combate a este mal. Em 2010, o Ministério da Saúde lançou o projeto Vida no Trânsito, ação desenvolvida em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde e uma fundação internacional de promoção de atividade na área social. Este projeto visa reduzir lesões e óbitos no trânsito em municípios selecionados por uma comissão interministerial que envolve as pastas da Justiça, da Saúde, do Transporte e das cidades. Coordenado, obviamente, pelo Ministério da Saúde, este projeto conta também com as parcerias de universidades estrangeiras e universidades brasileiras. Iniciada em 2010, a primeira etapa deste projeto se estendeu até 2012. A segunda etapa, iniciada em 2012, como mecanismo de monitoramento e avaliação das atividades e dos resultados. Também voltado para a prevenção desta problemática, o Ministério da Saúde autorizou, no segundo semestre do ano passado, um repasse no valor de 12,8 milhões para os 26 estados e o Distrito Federal, com o fim de ampliar e fortalecer o projeto Vida no Trânsito. Este ano, o ministro Alexandre Padilha foi às ruas chamar a atenção para a Operação Rodovida, que acontece em todo o país. Integrante do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, o objetivo desta ação era reduzir a ocorrência e violência dos acidentes de trânsito com ações integradas entre a Polícia Rodoviária Federal, polícias estaduais e agentes de trânsito. Minha preocupação, senhor presidente, senador Paulo Paim, não é de hoje. Em outras oportunidades, com base em anúncios do Ministério da Saúde, alertei aqui neste plenário do Senado sobre o perigo que representava o aumento do número de mortes no trânsito no país na última década. Retomo o tema, porque, como o assunto é recorrente, o drama da violência no trânsito diz respeito não somente aos parlamentares e autoridades, mas a todos os brasileiros e brasileiras. Nosso povo, senador, está melhorando de vida, tendo acesso a bens de consumos duráveis. Mas, longe de apontar apenas e tão somente o aumento do poder aquisitivo da população, que agora está tendo possibilidade de acesso ao carro, à moto, penso que a questão da violência no trânsito tem origem em outras fontes. Uma delas é a fé na impunidade.
Vide o caso do jovem que, além de atropelar um cidadão que trafegava em uma bicicleta, jogou o braço da vítima em um rio. Violência sem precedentes. No caso das rodovias, penso que as péssimas condições de muitas estradas também ajudam a provocar as mortes que estão inchando as nossas estatísticas. Portanto, senhores senadores, precisamos admitir que estamos diante de um problema de ordem social e de ordem cultural. Diante de tudo que estamos a ver, penso que a origem de todo este estado de coisas está na educação e na formação do indivíduo. E, assim sendo, a solução para a humanização do trânsito está primordialmente no investimento em educação para o trânsito, que envolve diretamente uma educação voltada para a cidadania. Para mudarmos a cultura da insegurança no trânsito, a meta mais eficaz é o investimento pesado em educação. Isso começa na educação desde a mais tenra idade. É preciso criar, dentro de uma cultura de paz, de respeito à vida e à integridade física de todas as pessoas. Esta educação para a vida vai além, muito além da educação no trânsito. E aí, senhor presidente, eu gostaria de alertar e de lembrar a importância dos investimentos do pré-sal 100% na educação do nosso país. 100%. Há necessidade, o nosso país precisa desses recursos para investimento na educação. Portanto, eu deixo aqui a voz do meu estado, de Roraima, que grita por soluções urgentes à violência no trânsito. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Senadora Ângela Portela, só para concordar com Vossa Excelência, eu presidi uma audiência pública que reuniu os representantes de 53 mil vereadores de todo o Brasil. E a decisão que eles chegaram foi os 10% do PIB e os investimentos do pré-sal para a educação. 100% para a educação. Muito obrigada, senador. Como ainda tem um tempinho, eu gostaria aqui de destacar a presença dos sindicalistas aqui do meu estado, de Roraima e Amapá, que estão presentes ali. Eles estão aqui no plenário do Senado Federal para acompanhar a votação e aprovação na Câmara Federal da PEC 111. A PEC que vai resgatar o direito dos servidores dos ex-territórios de Roraima e Amapá que prestaram serviços no período de 1988 a 1993. PEC de autoria da nossa companheira do Partido dos Trabalhadores do Amapá, Dalva Figueiredo. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada.